E aí, pessoal da página do Giro Geek BG e da Secretaria de Cultura, esse é mais um Giro Geek BG. Com certeza. No programa de hoje nós vamos falar sobre livros e quadrinhos que poderiam se tornar filmes ou seriados norte-americanos ou do mundo afora aí da Netflix, Paramount, outro streaming, né, pessoal? De preferência da HBO, né? A HBO dizem que trata com mais carinho. É, com TV também, né? É, o Apple TV também. Tá tratando com carinho também. E aí, posso começar assim? Já tô empolgado falando. Com certeza. Traz isso suas obras aí, Lucas. Olha só, gente. Quem é fã do gênero de suspense, vou começar com esse aqui. Os dois são mais ou menos de suspense, mas os três aqui da Sarah Lotz, eu não sei se é Lotz ou Lutz que fala. É só suspense ou terror também? Cara, ele tem um toque. Olha quem fez a resenha, Stephen King. Boa, responsa. Responsa. Ele tem um toque de terror, um toque de suspense, e você fica preso na leitura. Essas páginas aqui, elas viram sozinhas quando você está lendo ele. Vou explicar para vocês o que é. Uma quinta-feira, caem 4 aviões. Nesses 4 aviões sobrevivem uma pessoa de cada um deles. 3 crianças e uma mulher adulta. E a mulher adulta sobrevive só tempo bastante para falar, eles estão aqui, e ela morre. E aí o livro começa a acompanhar sobre essas crianças. Você me empresta? Eu te empresto, cara. Vale a pena. Assim, rapidão você... Não, e é meio suspense mesmo aqui, ó. Como é que o livro é todo preto, velho. É isso. E essa não pode cortar porque essa foi muito boa. Mas não é a continuação, não? Não, isso aqui é outra. Você não explicou? E começa... O Edson sendo Edson, viu, gente? Se você não assiste o programa, aqui, esse é o Eu Edson. pensei que era continuação, não explicou, eu não conheço o livro, velho. E eles começam... Vamos continuar? Vamos continuar. E eles começam a acompanhar a vida desses meninos. E coisas misteriosas acontecem. Começa a surgir... Olha como que é louco a comparação. Se sobrevivem 3 pessoas num acidente, 4 acidentes aleatórios que acontecem no mesmo dia, provavelmente vai ter gente que vai acreditar que são escolhidos. Que esses meninos são abençoados e tal. Então começa a surgir até igreja em torno dos meninos sobreviventes. Não dá spoiler, não. Não. Isso tá na sinopse também. Começa a surgir várias outras coisas que o livro vai acompanhando até você não vai conseguir parar de ler. Esse aqui você lê rapidão. Até o grande desfecho que eu não vou falar para não dar spoiler e já vou passar para o segundo. Esse livro aqui ele fez muito sucesso, O Homem de Giz, em 2016, por causa de Stranger Things. Vou falar por quê. Ele narra a história de um cara, depois de 30 anos, ele recebe essa mensagenzinha aqui. Para quem não está vendo, é uma forca, uma coisa feita no giz, um bonequinho feito no giz, enforcado, e um amigo da infância dele morre. Então eles começam a revisitar o passado, aquele estilo nostálgico de Stranger Things, de crianças andando de bicicleta pelas ruas lá dos Estados Unidos, brincando e começando a aparecer coisas estranhas, porque esse homenzinho de giz começou a aparecer quando eles eram crianças, e 30 anos depois parece que continua perseguindo essa turminha de amigos até que chega a morte de um ou mais. É bem parecido com o It a coisa, né? Tem cara de série da Netflix. Tem cara, né? Tem cara também. Até o It, que veio antes de Stranger Things, o pessoal, quando a galera mais jovem, pensava que o It era inspirado em Stranger Things. Muito pelo contrário. É Stranger que é inspirado em It, e o Homem de Giz tem essa pegada que o Edson falou mesmo. Mas essas são minhas dicas, eu vou deixar agora o Edson e o Rodrigo falarem, porque senão eu vou ficar o programa todo falando. Mas vale a pena, pessoal. Eu queria que se transformasse. Esse aqui, cara, seria uma série muito boa para acompanhar. Esse aqui eu acho que seria um filme muito bom. Muito uma Vou trilogia. pegar também uma trilogia, porque você fica muito preso. São leituras que o pessoal fala que o livro, as páginas passam sozinhas. De tão bom. E aí, quem vai agora? E aí, Rodrigo? Eu falo de livro, depois eu vou falar de HQ. Ah, com certeza. Pessoal, eu tenho uma indicativa para vocês de um livro muito interessante que poderia virar série ou filmar. Eu prefiro que seja uma série, porque o universo é bem amplo. É uma série de 12 livros que chama Ranger. Peraí, deu bugado. Ranger, a ordem. Eu queria falar crônica, mas não é crônica, é Ranger, a Ordem dos Arqueiros. É um livro muito interessante, eu li o primeiro livro que chama Ranger, a Ordem dos Arqueiros, Ruínas de Gorlon, que conta a história de um jovem chamado Will. O Will é um jovem bem fraco, raquítico, e queria ser um grande herói na sua época, ali no período medieval. É um livro medieval, infanto-juvenil, que também pode
chegar também para os adultos, mas é mais indicado para a infância juvenil. De fantasia, é muito interessante o que acontece. O Will, ele vive num período medieval, onde ele queria ser o maior guerreiro da época, mas ele era bem raquítico. E os guerreiros da época que se destacavam eram grandes e fortes, e ele era raquítico, porém pequeno. Aí o que aconteceu? Sobrou para ele a Ordem dos Arqueiros, apesar que existem muitos arqueiros famosos aí, que nós conhecemos, que não são raquíticos e não são fracos. Mas Will tinha algumas grandes habilidades. Qual que eram as habilidades que ele tinha? Ele enxergava muito bem, ele ouvia muito bem, ele se escondia muito bem. Então era muito difícil encontrar ele, devido a ele ter essa artimanha. Então, usando essa habilidade, ele se tornou um excelente arqueiro. E a história se desenvolve em 12 livros. Outra curiosidade, esse livro foi feito por John Flanagan, é um australiano, que escreveu o livro para o filho dele, que estava passando problema na escola e achava que era muito pequenininho e era fraco, outros alunos superavam todos os esportes. O que ele fez? Ele fez um livro para mostrar motivação para o filho, para que também tenha outras habilidades desenvolvidas. E com isso, ele fazendo esse livro para o filho, ele acabou lançando, as pessoas gostaram, virou um livro que foi reconhecido no mundo inteiro, um dos mais vendidos do mundo, com 8,5 milhões de livros, né? E foi reconhecido pelo New York Times, né? Também estando com os livros mais vendidos. Todos já foram lançados? 12? Os 12 já foram lançados. Inclusive eu li em PDF, né? Meu primo tem um livro, só que não consegui contar para ele pegar e trazer para vocês verem. Então foi indicação dele, eu comecei a ler, gostei. E não terminei de ler os 12 livros, é muito livro, é muita história. Como eu gosto, sou historiador e gosto de filmes relacionados à área medieval, para mim seria excelente se fosse lançada uma série sobre Ranger, a Ordem dos Arqueiros. É excelente. Outro filme que eu quero indicar para vocês. Livro? Um filme, não é livro. É porque vai um filme que eu queria que se tornasse. Sherlock Holmes, você já sabe quem é, eu sou fã, de Arthur Conan Doyle, que é o Cão dos Baskervilles. E não foi lançado nenhum filme acerca dessa história, né? Para mim seria muito interessante que conta a história de um cão e começa a fazer muita assassinato na região ali. Vamos dizer assim, uma região fazenda, montanhas, mas no final vai descobrir que o cão não é exatamente. Já contou o final. Não é bem exatamente um cão, mas você vai passar para saber, você vai ter que ler o livro. E quem sabe no futuro, né, um filme. O Edson, ele é daquela máxima, né? Não importa o final, importa o caminho. Porque o final já foi dito. Eu falei que não é bem um cão, mas vai descobrir o que é, né? Pode ser um extraterrestre. Quem não leu o livro agora, não precisa ler mais não. Já sabe o final. Pode ser um ET, pode ser uma pessoa. Ninguém sabe, só lendo. Né, Vamos lá, Rodrigo, você vai ter a honra de finalizar. Encerrar o programa, tá. Eu tenho duas dicas para vocês, né? Eu tenho alguns livros que eu gosto, mas eu tenho mais predileção por história em quadrinhos. Não só da Marvel, não só da DC, né? Eu gosto de história em quadrinhos de várias editoras que às vezes não são famosas no Brasil, que não foram lançadas no Brasil, mas duas que me chamaram a atenção nos últimos anos. Os meninos aqui já leram história em quadrinhos, mas não tem mais esse hábito. Eu leio história em quadrinhos até hoje, né? Então eu tenho esse hábito e gosto de história em quadrinhos. E um dos meus quadrinhos preferidos na atualidade é esse aqui, ó, chamado Saga, do Brian K. Vaughan. É uma saga que já foi lançada no Brasil 9 edições encadernadas. Por enquanto eu só tenho a primeira, ele tem um boneco da personagem principal. Conta a história de dois seres de raças diferentes que estão em guerra, né? E essas raças estão tentando dominar a galáxia e os dois se apaixonam e fogem. Os dois estão em guerra, abandonam a guerra e fogem. Com a fuga dos dois, eles começam a ser caçados pelas duas raças e pelos... Virou inimigo de geral. Virou inimigo geral, todo mundo caçando os dois. Aí eles têm uma filhinha, e essa filhinha, não é spoiler para ninguém, porque já desde o primeiro capítulo é ela que narra a história, né? Ela que é a personagem que narra a história, então a gente já sabe que essa história foi ela contando o passado dos pais dela. Então assim, é uma space opera. Eu acho que Saga daria um excelente seriado, estilo os seriados da Star Wars, né? Com os personagens viajando de planeta em planeta, encontrando seres bem alienígenas. Tem um dos inimigos deles mesmo, é um robô com a cara de um tubo da televisão, né? É um dos inimigos dele. Tem uma outra inimiga que é um aranha com a parte de cima do corpo de uma mulher, só que sem braços, né? É uma coisa bem louca para quem gosta. Os quadrinhos não são aqueles quadrinhos bem realistas que o pessoal gosta, mas eu adoro essa história. Estilo mangá? Não, é um estilo assim menos
bem feito, mas é um que prende pela história, não só pelo desenho, mas pela história. Então, Saga é a primeira dica que eu vou dar, né? E a outra é Starlight, o retorno de Duke McQueen. Esse aqui, adoraria ver um filme. Foram apenas 6 episódios, né, 6 capítulos dessa história, do Mark Miller, que é um dos meus autores preferidos de história de quadrinho no momento. Adoraria ver o Schwarzenegger atual, Schwarzenegger já de idade avançada, como personagem. Já tem até o elenco. Eu adoraria ver o Schwarzenegger. Eu sou fã do Stallone, mas gostaria de ver o Schwarzenegger. Eu enxergo ele nesse papel. Por quê? Porque conta a história de um cara que conta, já está assim na sua meia-idade, 70, 80 anos de idade, e conta que há 40 anos atrás ele salvou um planeta alienígena. Só que ninguém acredita nele. E no início dos quadrinhos, os alienígenas vêm atrás dele para que ele salve novamente esse planeta. Você entendeu? Aí o pessoal realmente acredita nele e ele é levado para esse planeta, e já mais velho ele vai tentar salvar novamente esse planeta. É uma história de aventura que eu acho que o Arnold Schwarzenegger cairia muito bem, com os efeitos especiais contando o passado dele, com o rejuvenescimento, e ele atualmente fazendo o papel desse personagem. Você queria que fosse que é Amazon Prime? Fazer pra você? Filme? Não, filme aí só tem cinema, né? Saga eu gostaria que fosse na HBO, eu acho que seria mais bem feito. Parece que a Netflix não está com muita moral. Netflix lança muita coisa, mas às vezes a gente não quer, né, Mas parece que até agora o streaming que acertou sobre série super-herói é só HBO Max e a Amazon Prime com The Boys, né? Netflix aí já lançou, tipo, o Legado de Júpiter, que é uma das melhores séries de quadrinhos que eu li. É horroroso. Mas infelizmente o seriado saiu horroroso. Sandman, que saiu na Netflix, é muito bom, mas ainda não está tendo um segmento. Então a Netflix infelizmente deixa a desejar nesse segmento, né? Essas são as minhas 2 dicas aí de quadrinhos que eu adoraria que virasse filme ou série. E você aí de casa, qual quadrinho, qual livro que você gostaria que virasse filme ou série? Fala pra gente aqui nos comentários. E é isso, tem mais algum recado, alguma informação final? Não. Eu sei que é um universo gigantesco de livros, muito, sim. Dá pra fazer muito. Eu tava conversando em off com eles, o tanto de livro que eu tenho lá, que eu poderia trazer aqui, que não viraram ainda. E eu tenho certeza que logo vão se tornar livros, aliás, os livros vão se tornar séries, filmes, porque tem muito streaming hoje. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta. Por que tem crise de roteirismo nos Estados Unidos se tem tantos livros? Podia pegar os livros e fazer filmes, né? Pois é, né? É só pegar e... Só que aí precisa de um roteirista para transformar isso aqui num filme. Mas é isso, pessoal. Se você gostou, não se esqueça, compartilhe, marque os amigos e ajude o bom conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. Até a próxima.